Fala, galera. Vamos que vamos. Agora a gente vai trabalhar sobre vírus, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer uma aula bem geralzona de vírus, para ninguém ficar com dúvida, tá? Primeiro, vamos lá. Vírus, do latim, significa veneno. São seres tão pequenos, que eles só podem ser analisados, né? Você só consegue vê-los a partir de microscópios eletrônicos, tá? Então, em microscópio óticos, como a gente está acostumado, a gente não consegue ver. Aqui a gente tem duas imagens públicas, né? De dois vírus, o vírus da gripe e o rotavírus, ambos eles são imagens de um microscópio eletrônico, tá? Então vocês têm essa noção aqui e depois a gente vai ter o desenho esquemático dos dois, tá? Agora eu queria falar para vocês do tamanho do vírus, ó. Aqui a gente tem uma hemácia. Olha uma bactéria se comparando ao tamanho da hemácia. É ridiculamente pequena. Se você tem um vírus grande aqui, ó, que é normalmente, ó, ele ainda é muito pequeno. Olha ele em comparação com a bactéria, tá vendo? E aí o que acontece? Esse vírus ainda tem os bacteriófagos menorzinhos, né? Polivírus ainda menores ainda do que isso. Isso que a gente tem aqui é uma das menores células do corpo humano, beleza? Então, o vírus é extremamente pequeno. O bacteriófago tem 50 nanômetros, tá? Então, tem 50 dividido por 1000 de um centímetro. Beleza? Eles não possuem organização celular, né? Não tem membrana, citoplasma, e nem núcleo de verdade, como a gente tem nas células, né? Eles são basicamente uma cápsula de proteína e o material genético. Aqui a gente tem o exemplo do bacteriófago, tá? Então a gente tem aqui aqui você tem, ó, o capsídeo protegendo ele, tá vendo? E aqui dentro o material genético, tá? Nesse caso, do bacteriófago é um DNA viral, tá? Ele vai ter um DNA, ele não é um vírus de RNA. Então ele é teoricamente um vírus mais complexo, tá? Agora a gente já tem aqui o vírus da gripe. O vírus da gripe também a gente tem, tá vendo? Um formato completamente diferente. A gente tem o capsídeo aqui fora e a gente tem aqui dentro a gente tem o RNA, tá? Beleza? Aqui, o mais famoso hoje em dia, que é a estrutura do Covid-19, né? Também a gente tem lá dentro material genético, também é RNA, e também temos aqui fora o capsídeo, as estruturas que ele vai fazer para entrar em contato com a célula. Então, não existem reações químicas e dentro do vírus ele só consegue viver a partir do momento que ele infecta uma célula viva. Então, quer dizer, o vírus sozinho, ele não existe, ele é como se fosse inerte. Até o momento que ele encontre uma célula hospedeira. Aí sim, aí ele vai poder ser considerado vida, porque aí ele vai conseguir escravizar essa célula para funcionar para ele. Então, na verdade, ele toma conta daquele corpo e domina. Então, ele que manda na célula, tá? Então, a partir daí, a gente pode considerar ele como ser vivo. Mas antes disso, não. Ele pode até se cristalizar e ficar centenas e centenas e centenas de anos cristalizados, tá? Lembrando que algumas doenças voltam depois de muito tempo, quando você vai em locais que fazem muito tempo ninguém visita. Por exemplo, aquelas tumbas de Tutankhamon, essas coisas. Então, o que acontece? Um lugar que está fechado há muito tempo pode ter lá dentro vírus cristalizados, tá? E esses vírus cristalizados, uma hora ou outra, se alguém tiver contato, se ele tiver contato com a umidade, ele deixa de se cristalizar, entrou em contato com a célula, ele pode vir a trazer a doença, a infecção, tá? E aí é bom, interessante vocês pensarem o seguinte, os vírus já se mutaram muito. Então, por exemplo, a gripe espanhola, que matou muito mais gente que, por exemplo, o coronavírus, ela hoje, se a gente pegasse aquela cepa, aquele organismo, provavelmente ninguém teria imunidade. Ia começar uma nova pandemia de gripe novamente, tá? Eu já falei que eles precisam da reprodução, ela precisa da célula para reproduzir. Então aqui a gente tem um esquema básico, tá? A gente tem um vírus aqui, ó, esse é o vírus do bacteriófago, que a gente teve ali uma fotinha dele de mais perto.
Aí o que acontece? Ele vai sair da célula, ele vai infectar outra célula. O que vai acontecer? Quando ele infectar outra célula, ele vai jogar o material genético dele no núcleo da outra célula. Aí o que acontece? O material genético dele dominou o material genético da célula. Você não tem um DNA que determina todo o seu organismo, tudo como ele funciona, entre outras coisas? Então, como essas células, na verdade, essa bactéria ela só tem uma célula, então quer dizer, na verdade, toda a ordenação do funcionamento dessa célula está no núcleo dela, no DNA dela. O DNA dela é único, tá? Então o que acontece? O vírus entra e domina esse DNA único, modificando ele de forma que ela fique escrava do vírus, tá? E aí o que acontece? Ela, em vez de funcionar só para ela, ela começa a produzir trechos, tá vendo? Ela começa a produzir trechos do vírus. E aí vai produzindo todas as partes do vírus, monta os vírus, ó, pega todas as partes, faz a montagem do vírus, depois ele mesmo consegue ser capaz de estourar essa membrana e sair, tá? E sair, e aí aqui no caso desse exemplozinho básico, a gente tem o seguinte, que cada célula deu origem a 4 vírus, e 4 vírus vai infectar mais 4 células e mais 4 assim sucessivamente. Mas, na verdade, como eu mostrei para vocês que a célula é muito grande em relação ao vírus, ele produz milhões e milhões, tá? Aqui a gente tem, aquele é um ciclo lítico, né? E esse aqui já é um outro ciclo, é um ciclo isofágico, onde que você não vai ter a morte da célula, tá? Naquele outro, a célula morreu. Esse aqui não, ela vai ficar fazendo o vírus pro resto da vida, tá? Então, ó, o vírus está aqui, tá vendo? Por exemplo, aí o vírus vem, ele se conecta aqui nos receptores de superfície, na membrana plasmática, ele entra, aí o que acontece, ó? Ele vai fazer a replicação do material genético dele, tá vendo? O RNA viral. Aí ele vai vir aqui no retículo endoplasmático, vocês vão aprender um dia. E aí vai fazer o vírus, do jeito que a gente viu, tá? Entendeu? Um vírus igual esse aqui, ó, vai jogar o material genético aqui dentro, vai fechar o vírus e vai jogar o vírus para fora, como se fosse uma fábrica produtora de vírus, tá? Nesse caso, a célula não morre, então ele vai produzindo vírus para o resto da vida. Essa célula vai produzir vírus para o resto da eternidade, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês alguns videozinhos, para ficar mais fácil vocês compreenderem, né? Deixa eu achar ele. Mais vídeos. Caramba, cadê os vídeos? Espera aí. Eu não consigo transmitir vídeos da internet, eu acho. Será que eu vou ter que sair e abrir? Bom, eu não sei se isso está aparecendo para vocês. Mas, de fato, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falando, tá? E aí, por exemplo, o que acontece com a AIDS, né? A AIDS também, ela é um vírus circular daquele jeito mesmo, e aí dentro dela tem o RNA, tá? Ela tem o RNA e as enzimas que ele necessita para conseguir fazer a invasão, tá? Nesse caso do vídeo, que se vocês não estão assistindo, depois eu vou disponibilizar para vocês, o que acontece? Ele vai invadir a célula do nosso sistema imune, tá? E aí, no nosso sistema imune, a gente vai ter esses receptores de superfície que eles vão conseguir identificar, na verdade, o linfócito H, né? Eles vão ter esse receptor CD4, que é como se fosse um estacionamento para esse vírus do DNA, esse vírus da AIDS, tá? Então, o que acontece? O vírus da AIDS, ele se encontra, ele se fixa na superfície, né? E aí, depois ele se funde
com a célula do linfócito, tá? E aí lá ela vai reproduzindo várias vezes, né? E aí acontece isso. Depois de um tempo, essa célula doente do linfócito, mesmo depois de ficar produzindo novos vírus, depois de um belo tempo, ela fica exaurida e ela acaba explodindo, entendeu? Ela acaba morrendo. E aí o que acontece? Esses vírus vão infectando outros linfócitos e esses linfócitos vão morrendo. Aí o que acontece? A imunidade do ser humano fica completamente comprometida, tá? Porque os linfócitos não existem mais, entendeu? Então esse é o grande problema de quando a gente tem, no caso, a infecção pelo vírus da AIDS. Por quê? O que acontece? O vírus da AIDS, ele na verdade, ele vai acabar com as proteções do seu corpo, ela vai acabar com os linfócitos do seu corpo. E aí, automaticamente, você vai estar suscetível a qualquer doença. E qualquer gripezinha pode virar uma pneumonia, tá? E qualquer problema de saúde que você tenha vai ser agravado, porque a gente não tem, qualquer infecção que você tenha, qualquer herpes, qualquer coisa pode gerar morte sua. Então, quer dizer, a gente tem a gente tem essas formas de infecção, né? Tem essa forma que eu falei para vocês, né? Que a célula ela vai ser escravizada pelo vírus, tá? Esse vírus vai modificar o material genético da célula de forma que vai produzir centenas de milhares de outros vírus, entendeu? Vai produzir as partes, né, dos vírus, depois vai fazer a montagem dele e automaticamente colocar o material genético lá dentro e aí depois exportar. Só que essa exportação dos vírus, ela pode explodir, no caso a célula, né? Matar a célula. E quando essa célula morre, a gente tem um problema naquele tecido. Então, por exemplo, quando você vai morrendo suas células do sistema respiratório, o que vai acontecendo? Você vai ficando com inflamação, aí você vai ter você vai ter depois na verdade, depois você vai ter a reação imune, aí você vai ter febre, entre outras coisas, tá? Então, ó, continuando. Então, existem várias formas de você se infectar com esse vírus. Ele pode ser, no caso do coronavírus ou da gripe, ele pode ser transmitido pelo ar, mas também pode ser transmitido pela água ou através de ferimentos e muitas vezes através de alimentos contaminados. Por isso que é muito importante você lavar a mão antes e depois de comer, antes e depois de ir no banheiro, tá? Porque você vai mexer nas partes íntimas também, você pode gerar micro-organismos por lá. Hoje, depois da pandemia, os hábitos de higiene estão cada vez melhores, então isso é bom. Espero que isso venha a evitar novas infecções no futuro. Inclusive agora mesmo já está evitando, né? Aqui a gente tem o exemplo de uma pessoa com catapora, tá? Uma doença normal de criança, mas já existe vacina. E como é que o nosso sistema imune consegue detectar esse vírus, né? Ele detecta através das proteínas que compõem esse vírus, tá? Então essas proteínas, elas são estranhas ao nosso corpo, então a gente detecta. Aí o sistema imunitário, ele começa a fazer as reações de destruição desse organismo, tá? Para isso a gente tem dois tipos de ações, tá? E normalmente, depois, uma vez que você atingiu esse organismo, o seu corpo já sabe como reagir contra ele. Então você nunca pega duas vezes a mesma gripe, entendeu? O mesmo vírus, porque esse vírus você já está preparado para ele. Esse é o objetivo das doenças, né? Esse é o objetivo das vacinas. O que acontece? As vacinas, você pega vírus ou bactérias ou toxinas que esses produzem,
de forma que elas estejam atenuadas, quer dizer, muito fracas ou mesmo mortas, né? Talvez, às vezes, só pega a cápsula do vírus, não, o capsídeo do vírus, só o RNA do vírus, DNA do vírus, pedaços do vírus, entendeu? Mas o vírus inteiro não. E aí ele injeta dentro de você. E aí o que acontece? O seu corpo vai identificar essas proteínas estranhas e automaticamente, identificando, ele vai reagir contra, como se você tivesse sido invadido pelo vírus. Mas, na verdade, eu só joguei pedaços do vírus lá dentro, entendeu? Então, na próxima vez que você for infectado, ele já está preparado. Por isso que a produção da vacina do Covid-19 é tão importante. Porque uma vez todo mundo imunizado, né, todo mundo tendo acesso a esse vírus, não existe mais a possibilidade de ter pandemia. Mas aí vocês vão perguntar, mas e aí? E por que eu tenho que tomar a vacina de tétano a cada 10 anos ou tenho que tomar a vacina do vírus da gripe todo ano? Porque os vírus de RNA, tá? Os vírus de RNA, eles são muito mutantes. Então, eles estão mutando a todo tempo. Então, o mesmo vírus você não pega, mas existem mutações desse vírus. É um vírus da gripe, existem centenas de milhares também. Por exemplo, a vacinação da gripe que eu fiz esse ano, normalmente, ela evita 92% dos vírus de gripe que existem. E assim sucessivamente. O ano que vem vai ser 92 também, mas 92 do ano que vem, que é mais do que desse ano. E assim sucessivamente. Lembrando a vocês, ó, isso eu achei importante botar, as viroses não têm cura. Os medicamentos que a gente toma para gripe só aliviam os sintomas, tá? Desculpa. Mesmo no Covid-19, o que acontece? Você só vai atenuar os sintomas, evitar que você tenha os problemas pulmonares. Por isso, aquele problema que a sua reação imune gera um problema no seu sistema respiratório, fazendo com que você tenha insuficiência respiratória, tá? Tenha que ser entubado. A AIDS, que está no sistema, tá de acordo com o que a gente mais trabalha, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Por quê? Porque a síndrome é uma coisa que não é tipo... A síndrome não é bem uma doença, é um evento que acontece no seu corpo, que é a síndrome da imunodeficiência, né, que você não é capaz de lutar contra os vírus que entram, mas ela é adquirida, porque não vem, na teoria, não vem de mãe para filho, tá? Então, o que acontece? Essa enfermidade é muito complicada porque ela é uma enfermidade, né? A AIDS, ela é silenciosa. Então, por exemplo, uma pessoa pode ficar praticamente 20 anos sem ter nenhum tipo de sintoma. E ela pode parecer simplesmente saudável. 10 anos saudável, 12 anos saudável, 8 anos saudável. Então você olha aquela pessoa extremamente saudável, acha que não tem doença nenhuma, e ela está com a AIDS e ela está passando a AIDS. Pra vocês terem uma ideia, para você conseguir detectar a AIDS no corpo, você depois de contaminado, de infectado, você ainda demora 6 meses para aparecer no exame, né? Então, as pessoas, você pode encontrar o vírus da AIDS no sangue, né? No esperma, no homem, nas secreções vaginais e no leite da mulher. Então, qualquer contato com o sangue, com o esperma e com as secreções vaginais, além do leite da mulher, passam o vírus. Então, a mulher com AIDS não pode amamentar o filho, obviamente. Obviamente, ninguém pode beber o leite de uma mulher grávida que tenha tido um filho, porque também pega essa doença, tá? E aí, pessoas que fazem transfusão de sangue, agora a gente está com um problema que os adolescentes estão usando cada vez menos camisinha, né? E a quantidade de vírus, por exemplo, em Votorantim aumentou em 3.000% fazem 2 anos, eu não estou acompanhando mais esse ano, mas foi absurdamente, um número muito maior. E a gente tem, além de transfusão de sangue, agora a gente tem também o uso de drogas, né? Injetáveis, né? E agora, para piorar, a gente tem pessoal de academia que está começando a usar anabolizante usando a mesma seringa, né?
E aí, desse jeito, também passa AIDS, mesmo com anabolizante, né? Aqui a gente tem aquele esquema que eu mostrei para vocês, né? O vírus chega, ele se acopla nos receptores e se funde ao linfócito T. A prevenção é essa, que a gente cansa de falar para vocês, e vocês têm que dar um jeito de usar, que é usar sempre camisinha. No caso, se você for fazer transfusão de sangue, tem que ser num lugar que você possa confiar e nunca, nunca, nunca utilizar agulhas e seringas que não sejam descartáveis e zero, né? Isso aí, vamos ter muito cuidado, porque ó, você tem que ter cuidado com o seu dentista, porque ele vai usar aqueles instrumentos, e aqueles instrumentos eles podem estar infectados. Você tem que ter cuidado com o seu barbeiro, que vai ter a, como é que chama? A navalha, né? A lâmina que ele passa para tirar o resto do seu cabelo. Você tem que ter cuidado das mulheres quando vão fazer a unha, do alicate, daquelas paradas que passem lá em volta, faca em churrasco, entre outras coisas, tá? Então fiquem com bastante cuidado em relação a isso. E aí tem as outras doenças, mas isso não vem ao caso, tá? Então valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Valeu, até mais.